Eu sou Sakura Prongs e essa é a minha gata. Oi, esse é o primeiro teste que eu vou fazer com o meu tripé novo. E eu vou começar com uma boneca que já tá começada, começar com a boneca que já tá começada, porque eu já tô com as ideias do que eu quero fazer dela, das outras eu ainda tô sem ideia, então eu quero aproveitar que já tá fluindo e só dar continuidade explicando o passo a passo. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu selei a boneca com verniz. Verniz spray fosco. O ideal é o verniz importado. Mas como o verniz importado demora um pouco pra chegar e ele não é assim tão acessível em valor, eu utilizo em casos de necessidade por ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, eu utilizo o verniz nacional. Ele é bem complicado de passar na boneca, mas não é completamente bicho de 7 cabeças. Você tem que deixar a boneca bem afastada do spray, espirrar longe dela e só passar ela naquela fumaça que fica do spray até você achar que tá bom o suficiente. Os materiais que eu uso é giz pastel seco, lápis aquarela e tinta acrílica, mais pra fazer os pontos de luz do rosto da boneca do que pra pintar ela. Na verdade, eu praticamente não pinto ela, né, com a tinta acrílica. Eu uso pincéis, eu uso 2 pincéis macios, daqueles quadradinhos que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, esse é o giz pastel seco. Ele é tipo um pozinho, tá vendo? É esse pozinho que a gente precisa. Ele vai servir como uma sombra, uma base de maquiagem de mulher, só que você passa na boneca. O lápis aquarela é esse carinha bem simpático aqui. Eu deixo as pontinhas sempre bem apontadinhas. E eu não uso ele com a ponta molhada, eu uso ele com a ponta seca. Sorry. Eu não uso ele com a ponta molhada, eu uso ele com a ponta seca. Por quê? Ele vai riscar sobre o verniz. Você não vai precisar aplicar ele na peça diretamente. Você passa ele em cima do verniz. Deixa eu achar meu apontador antes de eu começar. Eu gosto de ter em mãos um apontador bom e sempre novo. Se você vê que o apontador tá com dificuldade de apontar, é bom trocar o apontador. Eu uso também uma borracha branca, também de qualidade. Tem que ser daquelas mais... Tô vendo que ela não é super macia, mas também não é daquelas super duras. Porque quando você faz um traço na boneca que você não gostou, você vai com a pontinha dele e apaga. Enquanto você ainda não passou a segunda mão de verniz por cima pra selar. O que eu já fiz nessa boneca foi traçar o desenho dos olhos, fiz o desenho da sobrancelha e marquei mais ou menos o que eu quero da boca. Eu cubro o cabelinho dela com plástico, com tecido, com fita, na hora de passar o verniz, pra que não vá o material pro cabelo dela, pra fibra do cabelo, ele fica estranho. Eu já fiz toda essa base, todo esse contorno. Eu vou fazer filmagens de boneca desde o zero, eu tenho mais bonecas pra fazer. Então não se preocupa que o passo a passo completo eu vou postar mais vezes, mais vídeos, com algum tipo de frequência sempre que eu tiver boneca pra fazer. E eu vou aproveitar pra filmar o passo a passo. Então agora eu vou usar o giz pastel. O que eu gosto de fazer com o giz pastel, deixa eu colocar pra cá, é pegar alguma coisa pontiaguda, pode ser uma tesourinha, a minha tesourinha tá aqui. Eu raspo a cor que eu vou precisar. Então normalmente a gente usa preto, mas é bem pouquinho, tá? Eu vou usar um pouquinho dessa cor aqui, que é mais ou menos parecido com a cor do olho dela. Um azul mais forte, não sei se vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui no cantinho, mas basicamente eu tô raspando um pouquinho da tinta por cima do giz pastel, pra ele fazer pozinho. Que é aí com esse pozinho que eu vou trabalhar com os pincéis. Ah, eu falei dos pincéis e não mostrei os pincéis, peraí. O cinza. Os pincéis eu uso esses daqui, ó. Eu uso esses dois pra aplicar o giz pastel. E esse aqui eu uso pra limpar o rostinho da boneca. Depois que eu fiz alguma coisa eu passo assim por cima, pra tirar as poeirinhas que ficam. Vocês vão ver. Aí, agora que eu tracei o desenho dos olhos, que é o que eu quero dele, o que eu vou fazer com ela? Eu normalmente vou aplicando profundidade no olhar da boneca.
E isso que vai fazer a boneca ficar bonita, é a profundidade que você aplica na pintura. Então, eu vou aplicando bem devagarinho as cores que eu quero, no lugarzinho que eu vou querendo, sem pressa. Se você não gostar de alguma coisa, você tem como apagar. Você vai devagarinho criando o que você quer que faça. Eu gosto de usar, antes de traçar o olho dela com preto, traçar com marrom escuro ou outra cor mais natural, porque fica mais fácil se eu precisar acertar o traço. As cores muito escuras, elas têm o costume de não sair 100% quando você apaga com a borracha. E para não perder todo o trabalho, primeiro eu faço o traço, eu marco ele todo com um lápis mais de cor natural, mas um pouquinho mais escuro do que eu quero. E depois que eu marquei ele, eu vou trabalhar o olho e essas coisas. Eu quero o olho dela nesse tom azulado. Pra mim, esse tom azulado tá bom até, já. Eu vou aplicar um pouquinho de... Ui, sou atrapalhada. Um pouquinho de cor de giz pastel em cima do que eu fiz de lápis. Ele dá uma homogeneizada, acho que é assim que fala, na pintura. Tá vendo então a suave diferença entre esse e esse? Parece que ele não marca o risco. Por mais que você tente ser delicado, o risco do lápis ele acaba marcando. Quando você passa um pouquinho de giz pastel seco por cima do desenho de lápis que você fez, você deixa a pintura um pouquinho mais delicada. É como se você desse um carinho nela. Carinho nela já dá outra cara pra pintura. Pra fazer as blush dela, eu gosto de usar um cotonete. Você esfrega o cotonete na cor que você quer. Eu costumo ir dos mais claros para mais escuros, porque aí eu vou achando o tom que eu desejo. E aí você passa aqui logo na maçã do rosto para aplicar a cor que você deseja. Aplica, passa o outro pincel por cima para tirar o excesso. E aí você vai vendo como é que vai ficando o resultado. Tá vendo que, como ela é roxa, a pele dela é roxa, o rosa dá uma diferença. Mas não fica feio. O que você pode fazer é pegar um pouquinho de roxo para acrescentar um pouquinho de cor nela, na área que você deseja, como se fosse mais parecido com a cor delas mesmo. Às vezes é muito bom respeitar a cor da boneca, principalmente das Monster High, que elas não têm cores naturais, vamos dizer assim, ela não é negra, caucasiana, elas são cores fantasia, né, que a gente chama. Gente, perdi o cotonete, mistério. Para tudo, o cotonete fugiu de mim, vocês estão vendo o cotonete daí? Se o cotonete não... Ah, tá aqui. Então, tá vendo que ele tá dando uma calibrada na cor dela? O roxinho, ele ajuda nesse acerto de cor. Eu mudei o ângulo um pouquinho, porque por mais que aquele ângulo esteja confortável pra mim, eu acho que não tava confortável pra vocês enxergarem. E eu dei um zoom também pra vocês poderem ver melhor como é que tá ficando. Tá vendo o blush? Conforme você vai acrescentando cor, agora eu vou aplicar um rosa um pouquinho mais escuro. Você vai acertando o tom que você quer que fique as coisas, bem devagarinho. Aí você passa um pouquinho e fala, ah, tá muito forte. Mas quando você limpa ele, você vê que ele sumiu praticamente por completo. Então você vai aplicando devagarinho, tom por tom, até você achar o quanto você quer. E aonde você quer que vá aquela cor. O trabalho com a boneca, principalmente você iniciante, ele não pode ter pressa. Você tem que poder se dedicar um tempinho com ela. Namora ela um pouquinho, pergunta pra ela se ela acha que tá ficando bom. E aí, quanto mais tempo você passar caprichando,
naquele visual, você passar caprichando naquele momento ali, eu acredito que mais bonito vai ficando. Os olhos dela, por enquanto, eles são seu fundo branco, mas isso eu gosto de aplicar depois, porque o branco ele vai sujando um pouquinho conforme você vai espalhando as outras cores por cima. Você vendo que a boca dela eu já fiz um desenho mais ou menos de coração. Eu também gosto de aplicar com cotonete, principalmente, pelo menos por começo, que dá pra dar essas batidinhas assim, e aí eu vou deixando a cor mais intensa na boquinha dela. Vendo? Se for em algum lugar que eu não quero que vá, eu pego borracha com o cantinho cortadinho pra ficar pontiagudo, né? E eu limpo em volta aonde eu não quero que fique cor. E vamos devagarinho construindo a boneca. Para os cantinhos mais pequenininhos, eu prefiro o outro pincel que é menor. Aí eu gosto de fazer assim, eu gosto de aplicar cores bem fortes no fundo da boca dela, principalmente aqui no vãozinho, pra dar profundidade. E aí eu vou trazendo as cores mais claras pra fora. E assim eu vou dando profundidade pro desenho. Porque todo desenho nada mais é do que profundidade. Quando você faz um desenho e pinta ele numa cor só, você deixa ele chapado, ele fica sem graça. Se você vai dando profundidade e aplicando tons sobre tons em cima dele, ele cria um interesse. Você torna ela uma peça mais interessante, porque ele fica com profundidade, ele fica com pontos de luz, você dá mais atenção, mais trato àquela peça e ela fica mais chamativa. Eu gosto de aplicar cor clara na parte de dentro dos olhinhos delas, assim como a gente faz na maquiagem, que a gente põe uma cor clara perto dos olhos para realçar, para afastar a vista, trazer mais brilho pro rosto. É a mesma coisa. Maquiar uma boneca segue os padrões de maquiagem de uma pessoa, com algumas salvas diferentes. Você não vai apagar a maquiagem da pessoa com borracha. Fica a dica. Agora que eu já apliquei as bases de cor, eu vou dando o trato agora com os pincéis menores, maiores e com os lápis. Como eu já apliquei a base que eu queria da sombra, do blush dela, eu já sei onde é que eu queria ele, que eu quero ele, né? Eu vou aplicar agora os acabamentinhos, né? No cantinho ficou sem, do lado de cá tá mais escuro que o lado de cá. Você vai acertando a cor. Eu gosto de maquiagens avermelhadas e alaranjadas. Então, se você for botar reparo, a maior parte das bonecas que eu faço tem esses tons alaranjados e avermelhados. É um negócio que eu não consigo fugir porque é o meu estilo. Mas cada um tem o seu estilo. E eu acho isso fantástico. Se você gosta de uma maquiagem de outro jeito, se você gosta de uma outra forma, eu acho incrível. E você tem que mesmo respeitar o seu próprio estilo, respeitar o seu próprio jeito de fazer as coisas e fazer com ele a melhor forma possível pra você ficar satisfeito. Você não tem que tentar imitar o estilo dos outros, nem nada do gênero. Algumas coisas são bem importantes quando você tá criando uma maquiagem pra uma boneca. É você pensar que não é só fazer o olho, a boca e acabou. Você tem que pensar que às vezes você pode estar fazendo o olho e a boca e passou tinta pra um lugar onde você não queria. Ou as pessoas, elas são rosadinhas às vezes, sei lá, tipo embaixo do queixo. E você vai lá e adiciona cor àquele espaço, ou tira a cor daquele espaço. Então você dá um trato, um tratinho ali, aquele carinho a mais que você dá na peça pode ser o diferencial entre você achar que a sua peça ficou muito boa ou que ela ficou mais ou menos. Eu gosto de, sempre que eu faço uma peça, principalmente a parte da boca,
eu gosto de passar a borracha em volta. Mesmo eu achando que não ficou manchado, que ficou limpo, porque ela pode tirar algum excesso que eu não esteja vendo, alguma imperfeição que de repente eu não botei reparo. E aí você vai lá, com um pouquinho de carinho, tira fora, não tem que se preocupar. Eu gosto também de adicionar cor, como eu falei, aqui assim, na lateral do nariz e em cima do nariz, na pontinha do nariz. Bom, por enquanto a maquiagem tá assim. Agora eu vou entrar na etapa dos olhos, que quando você começa a trabalhar os olhos, você vai dando outra cara pra boneca. O acabamento sempre fica melhor quando você passa o preto. Mesmo que você não queira colocar preto, é bom sempre um risquinho ou outro com uma cor bem escura do que você tá usando, porque ela faz destacar. Então, como eu passei uma cor mais clara antes, vou passar o preto em cima, ele vai dar aquele destaque de cor que eu falei pra vocês. Quanto mais profundidade for aplicada a peça, mais bonita ela vai ficar. Ó, um olho traçado e o outro não. Já dá toda a diferença, né? Como essa boneca ela tem esse côncavo aqui em cima dos olhinhos, tá vendo? Eu gosto também de aplicar um traço nele. E depois que você aplicou o traço em volta do olho e aplicou mais traços de côncavo, se você quiser, eu gosto de estar fazendo o traço da parte do olho, da parte colorida. Quando você aplica o desenho em preto, já dá outra cara pra maquiagem. Parece que, de repente, ela cria vida. Eu acho muito engraçado. Porque ela tava uma coisa, de repente você aplica, assim, o traçado em preto e parece que o desenho que você criou, assim, ele salta aos olhos. É nesse momento também que você faz os cílios que você quiser. Na parte superior e inferior. Eu gosto de fazer cílios tanto na cor escura quanto numa cor um pouquinho mais clara, para dar exatamente aquela sensação que eu tô falando de profundidade na pintura. Quando você aplica dois tons, você dá um 3D na peça e ela fica parecendo mais realista. Mesmo que aparentemente o risco nem apareça, ele dá uma puta diferença no seu trabalho. Eu gosto também de caprichar na sobrancelha, porque nós mesmas desenhamos a sobrancelha quando fazemos a maquiagem, por que não deixar a sobrancelha da boneca bem desenhada, né? Na hora que você apagar, se você perdeu um pouco do que você tinha feito, é só vir e refazer. Eu vou aplicar mais sombra nela. Acho que tá com pouca sombra, pouca cor nesse rostinho. Quando você passa de novo o giz pastel por cima, ele apaga o traço preto. De novo, você vai lá e faz a sobrancelha. E os cílios, não tem problema. Quantas vezes você achar que é necessário, você repete esse processo.
esse é o único momento que eu utilizo a tinta acrílica. Eu pego um pouquinho de tinta acrílica e um pincel zerinho, esses que tem pontinha assim. Aí eu coloco nada de tinta acrílica no potinho, onde eu misturo com um pouquinho d'água. Só pra dar uma consistência melhor pra ele. Já é muito. E aí eu coloco a luz onde eu quero que ela fique. Às vezes eu coloco luz também no cantinho da boca. E é isso. Se passa uma mão a mais de verniz em cima da peça. E arrumo o cabelo, põe uma roupinha e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Haverão outros depois desse, com certeza. Eu vou fazer mais e o próximo vai ser desde os primeiros passos com a boneca. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido quanto eu me diverti. E que vocês façam, porque vale muito a pena ter uma coisa que você fez com carinho na sua prateleira, assim, dá outra cara pra sua coleção. Beijos, até depois.